Jogador com os dias contados no São Paulo, rapaz. Desfalques no tricolor para enfrentar o Bahia. Tem informação aí também sobre o FIP de Cotia, o polêmico FIP aí de Cotia. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo, belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para mais um vídeo. Amanhã tem São Paulo em campo. São Paulo volta a jogar aí contra a equipe do Bahia. E temos aí para esse jogo, rapaziada, uma questão na zaga. Né? Não sei se posso falar que chega a ser um problema, né? Porque tem alguns jogadores que quando entraram ali na zaga, né, improvisado, foram bem, como é o caso do Luiz Gustavo, jogou muito bem contra o Fortaleza, e o Negrutti, que jogou contra o próprio Fortaleza também, né? Jogou o Luiz Gustavo e o Negrutti juntos no esquema de 3 contra o Fortaleza, os dois foram bem, e o Negrutti tinha jogado também contra o Santos, né? Foram os dois jogos aí que o Negrutti jogou como zagueiro, né? E amanhã a gente não tem, o Tolói segue fora, né? E tem também a suspensão do Ferrarese. Então tá aí, ó. Rafael Tolói segue como desfalque do São Paulo. A intenção do São Paulo é monitorar a evolução do zagueiro e contar com a volta dele no jogo contra o Vasco no dia 2 de novembro. Informação da ESPN, tá? Então o Tolói segue desfalque para o jogo de amanhã. São Paulo espera que ele volte contra o Vasco no dia 2 aí de novembro, tá? Aí o Tolói tá fora porque tá machucado, desde o jogo contra o Ceará que ele se machucou. E amanhã também eu tenho o Ferrarese que tomou o terceiro cartão contra o Mirassol. Inclusive, que jogo horroroso do Ferrarese contra o Mirassol. É que, tipo assim, é foda falar individualmente porque quando todo mundo vai mal, tipo assim, não dá pra gente ficar falando de um outro. Todo mundo foi mal, inclusive o Ferrarese. Tá aí, ó. Suspensão de Ferrarese deixa São Paulo sem zagueiro reserva contra o Bahia, tá? São Paulo chega aí pro jogo contra o Bahia com problemas na defesa. A gente deve ter aí, a gente vai ter até porque só tem uns 3, não tem outros. A gente vai ter o Sabino, que deve voltar pro time titular do São Paulo, Sabino, Arboleda e Alan Franco, sendo ali o trio de zaga no São Paulo. Mas no banco ficará sem zagueiros disponíveis, tá? Aí a gente tem duas opções, né? Ou o Crespo vai puxar alguém da base, que pode ser o Isaac que já ficou no banco em 1 ou 2 jogos aí que o Crespo colocou, no banco, não estreou ainda. Ou ele conta com o Negrutti e com o Luiz Gustavo, né? Negrutti e Luiz Gustavo, que repetindo, já jogaram aí como zagueiros e foram bem, né? Então, tipo assim, a gente vai jogar sem nenhum zagueiro de ofício no banco amanhã. No caso de jogar, não, a gente não vai ter no banco, né? Vai jogar Sabino, Arboleda e Alan Franco, que é o trio de zaga do São Paulo. E no banco a gente vai ter Luiz Gustavo e Negrutti. Vamos ver se o Crespo vai puxar alguém da base aí para ficar no banco amanhã ou não, né? Vamos aguardar. Aí, quando eu falei para vocês, tinha comentado para vocês sobre a questão do planejamento do São Paulo para esse ano, e a gente comentou, né? Tá sem centroavante agora, mas teve um momento da temporada que a gente estava sem zagueiro, né? Naqueles jogos ali contra o Atlético Nacional, aí teve o jogo contra o Sport, no meio daquele período ali de oitavas de Libertadores, a gente estava jogando só com 3 zagueiros. Né? Só com 3 zagueiros aí. Só que naquela altura do campeonato, a gente estava só com 3 zagueiros, né? E o Tolói, por exemplo, não tinha chegado ainda. E o Luiz Gustavo, que a gente está falando que é uma opção, nem estava jogando ainda, né? E o Negrutti também até aquele jogo nem tinha entrado. Então, tipo assim, naquele momento, nem Tolói tinha, nem Luiz Gustavo tinha, nem Negrutti tinha, porque até aquele momento lá, ele não estava jogando. Então, tipo assim, a gente estava com 3 zagueiros, irmão, rezando aí para os caras não se machucar, porque senão ferrou. Né? E agora, por mais que esteja aí, né, com problemas, né, com 2 zagueiros fora, Ferrarese e Tolói, tem o Luiz Gustavo e o Negrutti, que agora são opções aí, querendo ou não, para jogar na defesa do São Paulo, né? Enfim. Aí a gente já tem esses problemas aí na zaga do São Paulo, né, rapaz? A gente tem um time inteiro, mano, quase aí machucado. É um negócio de doido o que acontece no São Paulo. Olha só. Saindo agora da defesa e falar do ataque do São Paulo. O São Paulo, neste momento, não tem nenhum centroavante à disposição para oferecer ao técnico Hernan Crespo. O último a entrar na lista de desfalques foi o Juan de Neno, que fez uma artroscopia no joelho. A gente nem faz ideia de quando ele vai voltar. Aí se é que vai voltar esse ano. Porque tem a possibilidade dele não voltar em 2025, tá? E antes do Juan de Neno, o São Paulo já tinha perdido aí os outros 3 centroavantes, que é o Caleri, o Rian Francisco e o Caleri, né, o Rian e o André Silva, todos com lesões muito graves, né, aí com prazo muito grande de recuperação, tanto que os 3 só voltam em 2026, né, nenhum desses 3 aí retorna esse ano. Dos 4, o único que tem chance de voltar é o de Neno. Só que o de Neno é aquele negócio, né, cara, tipo assim,
ele agrega muito pouco. Claramente, o Crespo não é muito fã do estilo de jogo dele, né? Porque sempre quando ele está disponível, ele joga muito pouco, mesmo ele sendo o único centroavante disponível, né? Quando estava disponível, né? Porque agora não está mais. Então, tipo assim, cara, bizarro aí, né, cara? A situação do São Paulo chega. A gente chega numa situação que a gente não tem centroavante para jogar, chegando no momento que não tem zagueiro no banco, né? Caso alguém se machuque, seja expulso, não tem outro zagueiro no banco, não tem centroavante. Tipo assim, cara, um negócio lamentável que acontece no São Paulo. Mas, tipo assim, tem também a questão de todos os desfalques que estão fora e tem a questão também do planejamento que foi mal feito. Né? Foi mal feito aí esse ano, especialmente quando o São Paulo manda 15 jogadores embora para trazer só um, que é o Oscar. Né? O elenco esse ano ficou bem mais curto aí em relação a 2024. 2024 tinha muito mais jogador em quantidade, né? Tinha mais elenco, mais profundidade do que a gente tinha nesse ano. Aí estamos sofrendo muito, não só estamos sofrendo agora, como já sofremos antes, porque a gente foi eliminado das competições com esses problemas, né? Com esses problemas aí. Vai jogar contra a LDU, jogo de Libertadores, precisando fazer gol para passar, o Dineno é o centroavante, o único, né? Tipo assim, realmente negócio bem bizarro aí, tá? Aí olha só, nós já falamos sobre os zagueiros, sobre o ataque. São Paulo enfrenta quase um time inteiro de lesionados, rapaziada, olha só. Lista de desfalques do São Paulo. Tem o Leandro, tá? Aí que tá com dores no joelho. Aí tem o Tolói, que é a questão muscular, já falamos sobre ele. O Wendel, né, que tem uma ruptura parcial da fascia plantar. O Cedric com uma fratura, entendeu? O Luan com lesão muscular. Oscar, lesão muscular. Aí Diné no joelho. Caleri, André Silva e Rian, né? Os dois aí com problemas de ruptura do ligamento cruzado. São 10 jogadores fora. Mais um, se tivesse mais um aí, dava para completar, né? Os 11 e montar um time, porque é bizarro o tanto de jogador machucado. Né? Bizarro aí mesmo, tipo assim, cara, negócio que não tem explicação nenhuma, mano. Não tem explicação nenhuma. Aí é muita lesão muscular, né? Tipo assim, lesões aqui, tipo assim, algumas coisas que até azar tu pode olhar, né? Por exemplo, os 3 centroavantes aí rompeu o ligamento. Tu fala, pô, como é que pode um negócio desse? Né? Aí tem uma questão do Luiz Gustavo, que também foi um acidente, né? Que não foi nem questão de lesão, foi um problema de saúde, né? Que é muito maior do que futebol, do que tudo mais. E teve o caso do Oscar, não a lesão que ele teve muscular agora, e sim a anterior, que antes dele ter essa lesão muscular, que é a atual dele, que ele tá fora por causa disso, ele teve a questão que ele fraturou a vértebra. Ele também é um acidente, né, pô? Teve aquela cama de gato Martins, o cara subiu 2, 3 metros de altura e caiu lá, machucou, aquilo ali é acidente. Agora, a quantidade de jogador que tem que fazer cirurgia, que rompe o ligamento, a quantidade de lesão muscular, que é a principal, chama atenção, né? Chama atenção. Aí, realmente é uma coisa impressionante que acontece aí no São Paulo. E isso é óbvio que compromete completamente a temporada do São Paulo. A gente joga Copa do Brasil, joga Libertadores, estamos aí tentando se recuperar no Brasil após uma sequência ruim, e a gente não tem os nossos melhores jogadores. Né? A gente vai jogar amanhã um jogo importante, não tem centroavante, não tem zagueiro reserva. Bom, vamos seguindo aqui agora, rapaziada, e estamos aí, além do São Paulo viver um momento muito ruim dentro de campo, uma crise dentro de campo, fora também, né, é até pior, podemos dizer assim, tá? Até pior porque tem essa questão aí política, ano que vem a eleição, Casar de um lado, Belmonte de outro. Tem também aí a questão do FIP de Cotia, e sobre isso que vamos falar agora, olha só. Segundo o André Hernan, Casares e Belmonte são de correntes políticas diferentes. E isso atrapalhou diretamente a implantação de um dos maiores planos de Casares, que é o FIP de Cotia. A concretização do projeto depende da assinatura do Belmonte e de seus aliados políticos, o que não vai acontecer. Tá? Então esse negócio de FIP de Cotia tem uma rejeição muito grande, né? Porque tem muitos conselheiros, né, que não apoiam, né, esse FIP de Cotia aí. E o Belmonte, que é muito forte no conselho, né, ele e os seus aliados políticos não vão aí, né, cara, aprovar, né, cara, não vão aprovar esse tipo de FIP de Cotia, aí, esse projeto de FIP de Cotia. Aí tem essa divisão, né, pensando na eleição ano que vem, tem também sobre essa questão do FIP, né, do FIP aí. Óbvio que o momento ruim do São Paulo, em todos os aspectos, né, político, financeiro, esportivo dentro de campo, tudo muito ruim, é óbvio que tira a credibilidade do Casares, se é que ele tem, né, pequeno não, credibilidade que eu falo, dentro do conselho, tem muita gente que apoia, né, o Casares aí, tanto que
desde quando ele chegou no São Paulo, cara, ele teve o apoio de quase todo mundo do conselho, sempre aprovou, né, o Casares, sempre teve ali a grande maioria ao seu lado. A gestão é tão ruim, mas tão ruim em um nível que cada vez mais ele perde apoio. Cada vez mais tem gente dentro do São Paulo se voltando contra o Casares porque o cara consegue fazer tudo errado. Né? Esse é o nível da gestão do Casares. Agora tem esse negócio do Márcio Calor Magno entrando no departamento de futebol de São Paulo, estando no CT, o que incomodou o Belmonte, já falamos sobre isso também, né? Então, tipo assim, a questão também do FIP de Cotia é que, né, não teve ainda a votação no conselho, não vai ter tão cedo, né? Porque o Casares sabe que não vai aprovar. E um dos motivos aí, né, cara, de não ter essa votação por enquanto e de não ir para frente do projeto é a distância que cada vez tem mais aí de Casares e Belmonte, porque o Belmonte não vai assinar esse FIP de Cotia. Nem ele, nem seus aliados políticos, né? Pela primeira vez o Belmonte fazendo algo bom pro São Paulo. Eu acho que pela primeira vez ele fazendo algo decente aí pelo São Paulo, é porque o trabalho dele como diretor de futebol é um horror. Nem devia estar na função de diretor, porque ele não tem nenhuma capacidade para ser diretor do São Paulo, porque qual o trabalho do Belmonte, diretor de futebol e outros times? Né? Não é um profissional do cargo. Ele veio para ser diretor de São Paulo porque ele ajudou o Casares a ser eleito presidente de São Paulo. Entendeu? O Casares hoje é presidente de São Paulo muito por conta do apoio que teve do Belmonte, que tem muito apoio no conselho. Né? Aí é aquele negócio, né? Belmonte ajudou a ser presidente, tem que dar um cargo para ele, né? Belmonte ajudou, tem que dar um carguinho, né? Fazer ali aquele movimento político, e por isso que o Belmonte é diretor de futebol do São Paulo. E agora os dois estão separados aí politicamente, né? Estão em lados separados politicamente, né? Tanto por causa do FIP de Cotia e também a questão da eleição no ano que vem, porque o Casares não apoia o Belmonte para ser candidato no ano que vem, né? O Casares deve apoiar aí o Márcio Calor Magno mesmo, que cada vez está ganhando mais poder, né? Mais visibilidade aí agora no departamento de futebol de São Paulo e também presente no dia a dia, né? Como a gente já comentou com vocês. Cara, esse negócio de FIP de Cotia é um negócio vergonhoso, né, mano? Tipo, esse negócio bizarro. Tipo assim, 250 milhões de reais por 30% da base. Aí já vi jornalista falando que esse 30% da base seria por 10 anos. Já vi também jornalista falando que seria pro resto da vida, né? Então, tipo assim, um negócio horroroso, né? Tipo assim, um negócio bizarro aí. Eu não sei o que o Casares acha, que ele vê realmente, pô, esse negócio aqui é bom, é positivo pro São Paulo, porque, tipo assim, pelas informações que saíram do FIP, não tem nada de positivo. Nada. Tipo assim, dá pra tu vender 30% da base por 10 anos que seja, nem vou falar a vida toda, por 10 anos que seja, por 250 milhões de reais. São Paulo já vendeu 250 milhões esse ano. Vendendo um jogador bem mal, né? Tipo assim, vendendo um jogador por dia de pinga. E imagine se vendesse bem, ia arrecadar muito, muito mais do que arrecada. Né? Então, tipo assim, cara, um negócio que é um projeto que não tem pé nem cabeça. Eu queria muito entender o que o Casares vê de bom, né? Aí para esse projeto ser aprovado, né? Porque não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido nenhum. Enfim, vamos seguindo agora e amanhã contra o Bahia, no Morumbis, é um jogo muito importante aí pro Rigoni, que pode estar com seus dias contados no São Paulo. Tá aí, matéria do GE. Jogo contra o Bahia pode decidir futuro de Emiliano Rigoni no São Paulo. Caso o argentino não entre em campo ou jogue por menos de 45 minutos amanhã, a meta para renovação automática não vai ser mais atingida e o São Paulo não será obrigado a assinar uma renovação com o jogador, que tem vínculo apenas até o fim de 2025. O que acontece? Vamos lá. Quando o Rigoni chegou, né, tinha uma cláusula que é o seguinte, ó, Rigoni, se você jogar 12 jogos até o final do ano com pelo menos 45 minutos, aí ele tem uma renovação automática, tá? Tem que jogar 12 jogos com pelo menos 45 minutos. Até aqui, o Rigoni jogou 3 jogos, tá? Com mais de 45, tá? Então ele precisa de 12, só concluiu, né, esse objetivo aí em 3. E por que acabou o jogo é decisivo para ele? Porque amanhã, né, porque faltam 9 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro. Resumindo, os 9 jogos que faltam, o Rigoni tem que jogar 45 minutos em todos os jogos. Então, se amanhã ele nem jogar ou jogar menos que 45 minutos, vai faltar 8 jogos para acabar a temporada e vai faltar 9 para o Rigoni bater a meta. Então, ele amanhã, não jogando ou entrando em menos de 45 minutos, ele já não bate mais a meta. Tipo assim, já não tem mais nenhuma chance aí dele bater essa meta e ter uma renovação automática com o São Paulo para 2026, né? E, cara, sinceramente, eu falei para vocês que achava bem provável ele bater essa meta aí, porque ele perdeu espaço nos últimos jogos,
né? Aí tu tem o Tapia, né, que ganhou uma sessão, aí o Luciano fez uns 2 golzinhos aí também, é titular, o Crespo gosta muito dele. Aí tem o Lucas também que voltou, né, foi até titular contra o Mirassol. Então, tipo assim, tem pelo menos esses 3 jogadores aí na frente do Rigoni. E eu continuo achando que, cara, eu acho quase impossível, basicamente, o Rigoni, né, jogar 45 minutos nesses 9 jogos. Acho que não vai acontecer. Aí, Gabriel, quer dizer que o Rigoni vai embora? Não exatamente. Por quê? Porque se ele não bater essa meta, o São Paulo não vai ser obrigado a renovar automaticamente com ele. Por quê? Ele não bate nessas metas, vai acabar a temporada e o São Paulo pode chegar pro Rigoni no final do ano e oferecer uma renovação para ele porque o São Paulo quer. Né? Porque essa renovação aqui, no caso, é automática, que não deve acontecer. Mas o São Paulo, se quiser renovar com ele, né? Se o São Paulo tiver vontade de contar com ele para o ano que vem, o São Paulo pode renovar com ele tranquilamente. A questão é que as metas que obrigam, né, o São Paulo aí a renovar com ele, coisa que não vai acontecer, né? Tipo assim, eu cravo que não vai. Basicamente impossível aí. Então, tipo assim, vai chegar no final do ano e o São Paulo vai avaliar, ó, vamos contar com o Rigoni ou não vamos? Aí vai depender muito também do Crespo, que é o técnico. Às vezes, né, a diretoria fala, pô, o cara não conseguiu jogar bem igual a gente imaginava, né? Melhor realmente deixar ele embora. Às vezes tem um salário até alto, né, pelo que ele entrega e pela importância que ele tem no time. Mas o Crespo pode chegar para ele e falar, não, eu conto com ele. Quero contar com o Rigoni por Rigoni. Pode acontecer isso. Porque o Crespo gosta bastante do Rigoni aí, como todo mundo sabe, né? Então, tipo assim, ele não vai bater as metas e o São Paulo aí vai acabar a temporada, o São Paulo vai escolher, definir, avaliar se vale a pena ou não contar aí com o Rigoni para 2026, né? Vai ser aí uma opção, né? Por exemplo, o Luiz Gustavo, por exemplo, é um jogador que acaba o contrato no final do ano, então o São Paulo também vai avaliar, conversar, ver se quer renovar. E com o Rigoni vai ser a mesma coisa, que vai acabar o contrato dele no fim do ano e não vai bater essa meta aí automática, né? Enfim, meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.